Olá a todos e espero que se encontrem bem. O meu nome é Sofia Ramalho, sou vice-presidente da Ordem dos Psicólogos e cá estou mais uma vez para vos acolher neste novo webinar, mais um dos webinars no âmbito da psicologia escolar e da educação, desta vez para falarmos sobre a intervenção de desenvolvimento vocacional à distância. E tenho comigo hoje duas das três autoras do documento sobre este tema que está para sair, que é a Ana Ribas, a Luísa Mota, e vou já começar por apresentar cada uma delas, para além de apresentar depois o terceiro elemento que colaborou na produção do documento e que, apesar de não estar aqui presente connosco, é muito bem-vinda também pelo empenho e pelo trabalho e pela dedicação que teve neste trabalho do documento e do webinar. Então, apresento-vos primeiro a Ana Ribas, que tem um mestrado em Psicologia da Educação, que tem desenvolvido a perspectiva da psicologia vocacional com foco em estratégias de adaptabilidade, é psicóloga em contexto escolar, é supervisora também em Psicologia Escolar e é membro da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos. A Luísa Mota é psicóloga também em contexto escolar, tem mestrado em Psicologia da Educação, desenvolveu também estudos sobre o impacto diferenciado das intervenções vocacionais em diferentes grupos de estudantes. Tem exercido atividade também como supervisora de psicólogos escolares e orienta também estágios académicos e é membro do Conselho Consultivo da Especialidade de Psicologia da Educação da Ordem dos Psicólogos. O terceiro elemento que colaborou neste trabalho é a professora Isabel Janeiro, que é doutorada em Psicologia e docente da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, e que tem desenvolvido trabalhos de investigação com artigos publicados em revistas internacionais no domínio da psicologia vocacional e educacional, com especial foco no estudo das estratégias de adaptabilidade de carreira, estilos de coping, desenvolvimento de instrumentos de avaliação psicológica e de programas de intervenção vocacional. A professora Isabel Janeiro é também membro do Conselho Consultivo da Especialidade de Psicologia da Educação da Ordem dos Psicólogos. E então começo por vos agradecer, a vós e à Isabel, pelo trabalho que desenvolveram, pela disponibilidade que têm para estar aqui connosco hoje e partilhar da vossa experiência, da vossa larga e vasta experiência no domínio da intervenção enquanto psicólogas no contexto escolar, seja no âmbito do desenvolvimento vocacional, também muito, seja no âmbito das restantes práticas de intervenção do psicólogo em contexto escolar. Muito obrigada. Queria começar também por vos dizer que, para além deste documento, este documento faz parte de um conjunto de outros documentos que também dão lugar a webinars nesta área da educação e para apoiar os nossos psicólogos com intervenção escolar e psicólogos da educação, nomeadamente um dos documentos que já saiu sobre a intervenção do psicólogo em contexto escolar durante esta fase de crise pandémica, o documento que está mesmo para sair também sobre as questões com recomendações para uma educação inclusiva neste contexto. E depois há outros conjuntos de documentos que saíram, quer dirigidos a alunos, professores, pais, e que completam também aquilo que pode ser útil para a comunidade educativa. Para além destes documentos e dos webinars relativos a estes documentos, haverá um fórum de discussão que vai ser criado também agora por estes dias no âmbito da psicologia com intervenção em contexto escolar e, portanto, da psicologia da educação, onde é possível partilharmos algumas das nossas experiências, procurarmos conjuntamente soluções, procurarmos ver o que é que já foi aplicado e como resultou para podermos tomar também outro tipo de decisões. Será também um espaço de suporte mútuo entre pares, porque nesta fase, de facto,
trabalharmos em rede enquanto colegas e entre pares é essencial. A maior parte de nós, em contexto escolar, estamos um pouco isolados ou apenas com mais um colega, pouco mais. Portanto, em termos de trabalho, mais isolados estamos porque estamos a trabalhar à distância e, portanto, este trabalho em rede é essencial para afinarmos as práticas e adotarmos boas práticas com base também noutros exemplos. E a ideia é também que haja aqui um espaço de suporte e de suporte mútuo e de desenvolvimento profissional e pessoal. Portanto, conto que vos encontrarei lá, a Ana e a Luísa também lá estarão e vocês poderão, depois deste webinar, também colocar outras questões que sejam importantes para vocês. Agora, pensando nesta questão e neste tema do desenvolvimento vocacional à distância, apenas gostaria de fazer aqui um preâmbulo para vos dizer que esta é uma área da intervenção em contexto escolar com muita importância, como todos sabemos, e sobretudo nesta fase, sobretudo para alguns anos de escolaridade em particular, que poderão, para além da ansiedade que possam estar a vivenciar nesta fase de crise, ansiedade, receios, provocados quer porque estão a trabalhar à distância, e a ter um ensino à distância, quer porque estão isolados com a família, já um pouco cansados de estarem nesta circunstância, com a ausência de oportunidades de socialização presencial, que é tão importante, sobretudo nas faixas etárias da adolescência. Portanto, ainda temos aqui as questões relacionadas com determinadas tomadas de decisão vocacional em determinados anos de escolaridade, que de facto vem aqui a aumentar a carga emocional associada a esta situação. E, portanto, o nosso papel enquanto psicólogos nesta área é um papel fundamental, é também um papel de promoção do bem-estar e da saúde psicológica, que é essencial que haja mais facilidade de adaptação à mudança e às mudanças que se adivinham, e até tão importante também para a regulação destes estados de ansiedade que são normais nesta fase, mas que se veem agravados por um conjunto de fatores. Portanto, sei que é com certeza este um webinar muito importante para todos, e por isso volto a agradecer aqui à Luísa e à Ana e vou já de imediato passar a palavra e dizer-vos que depois no final talvez tenhamos aqui a oportunidade de dialogar um pouco também, para além da apresentação, para entre as três, termos aqui um pouco mais ainda de criatividade a acrescentar àquilo que vocês já vão dizer. Muito obrigada, passo então a palavra, vou aqui colocar uma orientação. Ok. Obrigada, então a palavra neste momento é passada para mim. Relativamente àquilo que nós nos propusemos fazer, primeiro, obrigada pelo convite, constitui mais um desafio daqueles que nós já estamos habituados a fazer em conjunto, uma reflexão sobre as nossas intervenções, uma partilha dessa reflexão com todos nós, tendo em conta as necessidades do contexto, não é? No fundo é sempre isto que nós estamos a fazer, a trabalhar em função dos contextos. Estes são os temas que nos propusemos refletir neste webinar. De facto, nós assistimos hoje a uma mudança de paradigma na intervenção da carreira. Inicialmente a intervenção era desenvolvida de uma forma muito estruturada, na qual o psicólogo tinha como papel ser ele o promotor do melhor ajustamento possível, ou fazer o match, o melhor match entre os interesses, os valores, as aptidões dos jovens e os contextos profissionais futuros, não é? Sendo fundamental o recurso a testes, e era muito habitual o recurso a testes enquanto instrumentos de avaliação psicológica nestas áreas. Era uma época em que a estabilidade era um fator que se podia ter em conta. Hoje a situação é bem diferente. Os fatores de imprevisibilidade são imensos
e nós estamos a senti-lo bem na pele, e os contextos sujeitos a mudanças frequentes. Por isso, a intervenção de carreira, hoje em dia, forçosamente tem de ser diferente, tem de ser perspectivada de uma outra forma, a acompanhar esta tendência, e tem que introduzir a noção do planeamento flexível, que é como quem diz, se a música muda, então a dança, os movimentos também têm que mudar, não é? A psicologia vocacional atual recorre mais do que antes a técnicas qualitativas para a construção do projeto de carreira, porque evoluímos de um paradigma de contextos estáveis para um paradigma de imprevisibilidade. Ok, desta forma, a intervenção vocacional, como nós a vemos hoje em dia, visa ajudar os jovens na construção do seu projeto vocacional através de processos que se substanciam numa análise de narrativas, em termos de interpretação de acontecimentos de vida, a linha da vida, genogramas, no fundo a reconstrução que termina ou culmina na reconstrução do seu projeto de carreira. E aqui o papel principal é do jovem enquanto autor do seu projeto vocacional. O psicólogo tem um papel importante, sim, ok? Mas é facilitador dessa tarefa. O futuro não se adivinha, mas pode planear-se. E os planos podem e devem ir sendo alterados à medida que se vai percebendo a importância de integrar a imprevisibilidade nestes planos. Efetivamente é aquilo a que temos vindo a assistir e o desafio neste momento das nossas escolas é mesmo ajudar os jovens a prepararem-se para lidar com algumas decisões no contexto de imprevisibilidade que já existia e que nós neste momento estamos a sentir mais, eventualmente. A ação a desenvolver por nós enquanto psicólogos na intervenção vocacional vai ser uma ação não presencial, provavelmente, para todos ou para a maioria. Portanto, o que nós pretendemos aqui é contribuir com algumas quantas reflexões feitas sobre como é que este espaço, como é que podemos desenvolver este tipo de intervenção. Eu passava para o slide seguinte, se possível. Obrigada. Relativamente aos temas que agora eu gostaria de falar convosco, de uma forma geral, intervir em termos de psicologia vocacional vai significar contribuir para o desenvolvimento de níveis mais elevados de percepção de bem-estar, que aliás já a Sofia falou mesmo há pouquinho sobre isto. Portanto, se contribuirmos para que o jovem tenha essa percepção de níveis mais elevados de bem-estar, porque a intervenção vocacional vai ativar recursos internos para lidar de uma forma mais positiva com a adversidade, com a mudança, com o que for. Tendo em conta que as transições ao longo da vida se sucedem de uma forma cada vez menos normativa, é importante o foco no processo, o foco em como tomar decisões. Desta forma, a intervenção vocacional visa promover o desenvolvimento pessoal, facilitar a aquisição de competências de adaptabilidade para lidar com as alterações que surgem à medida que se vão fazendo planos. E eu mesmo digo à medida que, porque a noção é os planos irem-se fazendo e irem-se alterando. Este é um grande objetivo, diria mesmo, é um desafio para a intervenção vocacional, seja à distância ou presencial. Ajudar o jovem a realizar escolhas conscientes, informadas e suscetíveis de alteração de forma também planeada. Podemos pensar que a imprevisibilidade e planos para o futuro são incompatíveis, mas na realidade é importante que a intervenção vocacional contribua para uma perspectiva temporal de futuro equilibrada. É importante olhar em frente, mesmo estando a viver com um elevado nível de contrariedade, como seja atualmente o confinamento, a ansiedade presente, que poderá até ser bloqueadora do pensar o futuro, a ansiedade, portanto, face ao futuro, ok? Mas então o psicólogo facilita, o psicólogo terá o papel de ajudar o jovem a descobrir a sua direção para esse bem-estar subjetivo que ele pretende alcançar, fazendo planos
A curto prazo, desenvolvendo a noção de que esses planos que são importantes, mas são suscetíveis de alterações. Por isso, a intervenção vocacional hoje em dia ajuda o jovem a assumir-se como um participante ativo na criação do seu próprio futuro, através de um planeamento contínuo, desenvolvendo competências de flexibilidade, resiliência, consciência de si próprio. Ok? Slide seguinte. No slide seguinte, eu gosto especialmente deste modelo, ou desta apresentação gráfica, daquilo que no fundo, é a base ou o nosso racional de intervenção, hoje em dia. O modelo da adaptabilidade Savickas, apresentado neste esquema, é um modelo multidimensional que integra um conjunto de 4 dimensões, que são estratégias autorregulatórias, a base para nós compreendermos o racional daquilo que estamos a fazer hoje em dia em termos de intervenção vocacional. Agora, só assim para termos uma ideia ou podermos compreender melhor estas dimensões, a preocupação indica em que medida o indivíduo está consciente e disponível para preparar o seu próprio futuro vocacional. Significa ter um sentimento de que é importante preparar-se para o dia da manhã, é uma atitude de planeamento e de otimismo que vai ativar comportamentos vocacionais adequados para enfrentar de forma realista tomadas de decisão no futuro, imediato ou curto prazo. Portanto, estar preocupado é bom. O controlo, outra das dimensões, reflete as crenças sobre a responsabilidade pessoal na preparação da sua carreira e o controlo percebido sobre a sua situação vocacional e sobre o seu futuro. Aqui trata-se de processos de autoconsciência das tarefas de desenvolvimento vocacional, que predispõem o indivíduo a comprometer-se com as tarefas e a enfrentar os momentos de transição ou decisão em vez de os adiar. A curiosidade, ok, esta dimensão reflete a tendência pessoal e a capacidade para explorar contextos vocacionais futuros, quer educacionais, quer profissionais. Ser curioso vai ajudar a construir a base em que assenta a realização das escolhas vocacionais, coincidentes com aquilo que a pessoa é, com a sua realidade pessoal, tal como ela é percebida pelo próprio. Importa aqui a possibilidade de experimentar vários selves. É um contributo para poder tomar melhores decisões, mais consistentes consigo próprio. A confiança, outra dimensão fundamental, refere-se à autoeficácia percebida para resolver problemas e à capacidade para ultrapassar com sucesso os obstáculos que encontra no seu percurso educacional, no seu percurso vocacional, sabendo que tomar decisões, efetivamente, tem a ver com resolver problemas com algum grau de complexidade. Desta forma, a intervenção vocacional para a construção da carreira tem como principal objetivo aumentar o nível de adaptabilidade, para que o indivíduo possa mais facilmente ser autor do seu próprio desenvolvimento, claro. Ok, Luísa, podes ser tu. Acho que sim, acho que está na hora de eu entrar. Ok. Tu expuseste o modelo de referência que nós gostamos de utilizar e que nos parece particularmente útil nesta fase de imprevisibilidade muito mais acentuada, que é um modelo que aposta sobretudo na promoção dos recursos individuais, no desenvolvimento dos recursos individuais, na capacitação do jovem para lidar com as suas circunstâncias. Eu agora vou falar um pouco mais de questões mais práticas, mais de implementação, partilhar convosco o que foram as nossas reflexões sobre como fazer neste contexto à distância. Muitas das coisas que estamos a falar estão mais desenvolvidas, digamos, no guia de orientações que em breve será, ou que já está partilhado. E eu vou falar aqui de alguns tópicos que nos ocorreram como importantes.
tal como nós, que trabalhamos em escolas, toda a gente foi apanhada de surpresa e num momento em que o processo estava em momentos diferentes, digamos, de desenvolvimento no processo, e exigiu-nos um esforço enorme, rápido, de adaptação. Isto tem potencialidades, não é? Enfim, a situação foi e é muito difícil, mas como psicólogos e neste caso específico, psicólogos trabalhando na área vocacional, nós temos que aprender a tirar partido dos contextos. Nem poderíamos ter outro tipo de atitude. Então, tivemos que resolver estas nossas próprias inseguranças também depressa e começar também nós a ver como é que podemos tirar partido dos contextos, do contexto da diversidade, que é o atual, e como também fomentar isso nos nossos jovens. E, de facto, este contexto dá-nos oportunidades de desenvolvimento para nós e para os jovens. Tivemos que aprender depressa como utilizar tecnologias, eles bem mais avançados do que nós, com certeza que sim, em muitos casos. E o facto de estarmos distantes, se calhar também facilita de alguma forma este posicionamento que defendemos de ser o jovem no centro do processo. Portanto, consideramos absolutamente central que o jovem esteja no centro do processo. Isto é quase redundante, mas é uma questão que consideramos bastante importante. Se nós pretendemos que eles desenvolvam competências que desenvolvam a sua adaptabilidade e um conjunto de outras competências para lidar com as suas circunstâncias, com os processos de tomada de decisão, nós temos que resistir bastante a dar-lhes as soluções prontas. E se calhar este contexto de afastamento se calhar até facilita, enfim, um bocadinho isso. Porque nós temos que lhes dar mecanismos de autoexploração, temos que lhes dar mecanismos para eles se desenrascarem dos seus problemas de alguma maneira. Autorregularem, no fundo. Autorregularem-se, sim. Mecanismos de autorregulação, isso também é um aspecto extremamente importante. Por outro lado, temos múltiplos recursos online, temos múltiplos canais de comunicação que se calhar não estávamos tão habituados como isso a usar, nem os recursos, nem estes canais de comunicação. Há já muita investigação sobre a intervenção à distância, que se calhar muitos de nós não estavam tão atentos como isso a este facto. Nós próprios também tivemos que ir atualizar-nos em relação a isto e, portanto, já há algum trabalho feito que nós podemos aproveitar para este contexto atual, em que a intervenção à distância é a única intervenção que nós temos disponível neste momento. Há múltiplas dificuldades, é claro, e uma delas prende justamente com a área das tecnologias, porque muitos de nós não dominam as tecnologias e tivemos que, ou não dominam assim tão completamente, e portanto tivemos que rapidamente ir aprendendo neste campo. Outra dificuldade que me parece evidente é que temos que rentabilizar o tempo, que temos que atender a muitas frentes, porque com esta mudança outras necessidades surgiram. E temos também que atender a questões de equidade, não sendo uma questão específica da área vocacional, é uma questão específica de toda a intervenção psicológica e não só, não é? Com este modelo à distância, há pessoas que ficaram ainda mais distantes do que outras e nós temos que ter atenção a isso. Se elas já estavam distantes de alguma forma, ainda podem ter-se tornado mais e temos que pensar em formas de reduzir essa distância e de não promover ainda mais, enfim, discriminação e afastamento. Passava para o seguinte, sim, por favor. Temos que pensarmos em recursos, em tipos de intervenção. Uma questão básica é que temos que nos alinhar com os meios, com a escola, não é? Pertencemos à escola, temos que nos alinhar com os meios que a escola utiliza. Quem sabe talvez até irmos um bocadinho mais longe, não é? Psicólogos, às vezes nós conseguimos ir um bocadinho mais longe. São múltiplos São múltiplos os meios, temos à nossa disposição as videoconferências, o chat, o e-mail, o telefone, o vídeo, o podcast, as redes sociais, e eu depois de termos feito isto ainda me lembrei de outros, não é? Há aplicações que poderemos utilizar. Até pensei que, por exemplo, estou aqui a saltar para o outro lado, por exemplo, nós vamos ter que fomentar nos jovens a autoexploração, disponibilizando-lhes recursos online, por exemplo, sites para eles explorarem. Nós sabemos pela investigação que já tem sido feita que melhora a eficácia da utilização dos recursos online pelos jovens, melhora a sua eficácia se nós lhes facilitarmos apoio a essa exploração.
porque eles estão habituados a usar os meios, mas não estão tão habituados a fazer uma exploração. Portanto, o nosso papel aqui será facilitar-lhes, apoiá-los na exploração. E mais, terem atenção que uns precisam mais do que outros. Mas pronto, se quisermos apoiá-los nessa exploração, nós temos que preparar pequenos guias que os ajudem na exploração. Ora, e quando pensamos em guias, pensamos em fichas, e pensamos em fichas, já estamos quase a pensar em papel. Portanto, há aqui todo um conjunto de forma de pensar que precisa de ser um pouco diferente. E se calhar até há aplicações que nós poderemos utilizar para os ajudar na exploração. Pessoalmente ainda não fiz essa pesquisa, mas acredito que haja. A área pedagógica talvez esteja mais desenvolvida do que esta área, neste campo, e se calhar podemos procurar e utilizar algumas aplicações que existem para os professores, aplicações pedagógicas, e adaptá-las para ajudarmos os jovens na exploração vocacional ou noutra das suas tarefas. Passando agora, falando um bocadinho sobre tipos de intervenção. Portanto, os tipos de intervenção acabam por reproduzir um pouco os tipos de intervenção que nós já usamos quando presencial, não é? Nós podemos e devemos fazer intervenção direta com os jovens, quer seja em grupo, quer seja individual. Apontamos aqui mais para a intervenção em grupo. Pensamos que a intervenção em grupo pode ter mais vantagens do que a intervenção individual, isto quando estamos a falar de uma intervenção mais universal, mais para o conjunto dos jovens. Alguns colegas têm estado a fazer isso, os que não fizeram ainda que podem ponderar que as vantagens da intervenção grupal. Porque trabalhando com grupos de jovens, seja do 9º, seja do 12º, potenciamos outros aspectos da intervenção, digamos. Neste caso, potenciamos o contacto entre eles, potenciamos a socialização, potenciamos as trocas. E nós sabemos que os pares também influenciam bastante as decisões. E sabemos que os pares são redes de suporte das quais eles estão privados. Não estão privados porque eles continuam a ter redes informais, mas estão mais privados do que anteriormente. E, portanto, se nós ao usarmos uma intervenção grupal, estamos também a potenciar essa dimensão social da construção das decisões e da construção do desenvolvimento vocacional. Embora uma intervenção individual pode e deve ser necessária em situações mais específicas que exigem um tipo de intervenção mais individualizado, digamos. Outro tipo de intervenção é mais o de disponibilizar recursos para todos, aqui um nível mais universal, e o apoio complementar a quem dele necessita. E eu já vou dar alguns exemplos à frente. Também temos que dar atenção à intervenção indireta, coisa que nós também já estamos habituados na nossa prática em escola. Aqui, se calhar, talvez mais uma vez ainda mais, porque nós não estamos lá tão presentes e importa capacitar os outros agentes para eles também também apoiarem os jovens na sua construção vocacional, na construção dos seus projetos. E quando falo de outros agentes, falo sobretudo dos professores, das famílias, embora ainda possamos juntar outros agentes. E passava para o próximo slide, onde poderei dar alguns exemplos. Portanto, este modelo de intervenção, de planificação da intervenção que todos conhecemos e que já aparece noutras áreas da nossa intervenção e também aqui na intervenção vocacional, dadas as nossas limitações de tempo, ao facto de termos tantas áreas para intervir e temos que rentabilizar os nossos recursos, importa também dividir aqui e pensar no que é que vamos fazer para todos e depois quais é que precisam de uma intervenção mais individualizada, mais prolongada no tempo e com outro tipo de contactos. Aqui teremos talvez disponibilizar recursos para a autoexploração, teremos que pensar em como fazê-lo, usando os vários canais que temos à nossa disposição. Disponibilizar guias para apoiar nessa exploração, é algo que terá que ser pensado. Pensar em algo para famílias, podem ser mails que são enviados com recursos, podem ser videoconferências que são feitas por turma ou por grupos maiores dentro da escola. Pensar que os professores são nossos parceiros e, portanto, ir mantendo os professores a par das nossas atividades no âmbito da intervenção vocacional e envolvendo-os também. Por vezes os alunos
podem conversar com professores, já o faziam e devem continuar a fazê-lo mesmo nesta situação à distância, porque os professores são fontes de informação importante para a construção da sua própria autoimagem e fazem parte da sua rede social. Aparece aqui, olha, os professores estão 2 vezes aqui no slide, temos que corrigir. A direção aqui está sempre presente, porque a direção é muito importante para saber o que nós estamos a fazer e ir acompanhando o trabalho, e aqui podemos pensar em algumas coisas específicas, tais como, em conjunto com a direção, partilhar informação no site da escola, atualizar as redes sociais associadas à escola, portanto, a par com a direção também usar estes meios mais amplos da escola como canais de informação. A intervenção com grupos, já falei um bocadinho e das vantagens deste aconselhamento vocacional com grupos, e a intervenção individualizada importa para os jovens que estão mais indecisos, que têm menos competências, que têm menos estratégias de adaptabilidade ou uma maturidade vocacional mais baixa, ou jovens que têm alguma situação que de alguma forma os torna mais fragilizados. E isso cada um saberá nos seus contextos quais são aqueles que precisam de uma intervenção mais prolongada, mais individualizada, usando os canais que temos à nossa disposição. E, passando ao slide seguinte, eu acho que também vou... sim, ainda temos este. Acentuamos a questão das redes. E colocamos aqui como centro a intervenção direta com o jovem, mas como centro, enfim, aqui na parte de baixo desta rede, mas na parte de cima está a nossa rede com outros colegas. Sempre, mas nesta fase em particular, o estarmos em rede é algo extremamente importante. Nós estamos todos a aprender. Todos temos dificuldades, angústias, ansiedades. E estar em contacto com os nossos colegas ajuda-nos imenso a lidar com isso, a ganhar confiança na nossa intervenção e a partilhar recursos, o que não é de menos, não é? Porque tudo demora muito tempo e se nós conseguimos um bom recurso e partilharmos com os colegas e trocarmos, isso ajuda-nos a todos nas nossas intervenções. Depois, termos sempre por trás esta noção de rede e em qualquer dimensão, digamos, procurar fomentar estas redes. Ativar redes com os jovens é muito importante, não é? Pôr os jovens a conversar uns com os outros, se calhar incentivá-los, se eles não tiverem feito, a criar grupos do WhatsApp. Pode ser grupos do WhatsApp só para as questões de decisão, porque não? Enfim, podemos com eles até ser criativos, eles se calhar até nos surpreendem e trazem-nos boas ideias sobre como usar as redes sociais para, enfim, reforçar as suas redes sociais próprias e neste caso com o tema do desenvolvimento vocacional. Vamos ver se tinha aqui algum aspecto a destacar, mas penso que mais ou menos já fomos falando das várias coisas e passava outra vez a palavra à Ana. Ana Ribas. Tu vai falar de um exemplo prático de como é que se pode levar a teoria à prática. Mais ou menos isso, vamos esforçar por isso. De facto, nós pensamos que para além de falarmos sobre isto e para além de termos as coisas escritas num papel, era importante fazer algo mais, apresentar, termos um guia. Tal como nós, no fundo, se calhar todos nós temos este tipo de guias no nosso dia-a-dia profissional. Pensamos que aqui seria útil, e tal como sugerido no slide, é uma aplicação, ou tentámos que este guia fosse uma aplicação de tudo o que já dissemos antes, não é? Especialmente da parte mais teórica, que me coube a mim no início. Então, uma aplicação da teoria à prática, tendo em conta o contexto. Com esta sugestão metodológica, colocamos o foco na mudança de paradigma, e volto a reforçar este aspecto, a mudança de paradigma de intervenção vocacional, porque estamos a utilizar, nesta proposta de guia, estamos a utilizar uma metodologia construtivista, qualitativa, que vai atuar através de exercícios de reflexão pessoal que ajudam no processo de construção vocacional. É claro que aqui não vão ver o guia todo, não é? Aqui são os temas do guia. Depois na publicação que ficar disponível estará lá a sugestão do guia com todos os seus conteúdos. Trata-se de uma ferramenta que permite uma reflexão estruturada, qualitativa, volto a dizer, a ser utilizada quer em grupo, quer individualmente, sobre temáticas. As temáticas são estas 4 aqui apresentadas, que consideramos que continuam sempre a ser importantes na intervenção vocacional.
Esta reflexão que nós propomos é uma reflexão a ser efetuada de uma forma dinâmica. Pode ser uma vez ou mais do que uma vez com a mesma pessoa, com o mesmo grupo, aprofundando-se aquilo que depois o psicólogo na interação sente que vai ser necessário aprofundar em função dos jovens com quem vai estar a trabalhar. Sempre tendo presente que o psicólogo facilita o processo de construção, mas o jovem é efetivamente o seu autor. E é através das respostas ao guião, àquilo que nós nos propomos aqui, que o jovem vai descobrindo a direção a seguir para o seu caminho vocacional. Nós propusemos estas 4 grandes áreas, a reflexão sobre experiências pessoais, quer em termos académicos, quer em termos de atividades de lazer, ativando o foco motivacional, a reflexão sobre recursos pessoais, fazendo sobressair os talentos, os interesses, mas também a percepção dos medos, dos obstáculos e, muito importante, fazendo sobressair os recursos pessoais para lidar com as situações e ou ajudando a desenvolver os recursos necessários para enfrentar aquilo que possa ser considerado maiores obstáculos. Enfrentar e ultrapassar. A reflexão e a construção do seu plano vocacional. Antes disso, recursos para a exploração vem primeiro. A reflexão sobre recursos a explorar para apoiar, confirmar ou reformular aquilo que vão sendo os seus planos vocacionais. Também falei-vos na flexibilidade, ok? Estamos aqui com a flexibilidade em ação. Podemos pensar primeiro nos recursos e pensar depois nos planos, ou podemos começar por pensar que planos é que eu tenho e à medida que eu vou explorando os recursos, eu se calhar vou alterando os meus planos. Portanto, a reflexão e a construção dos planos vocacionais vai entroncar em características de flexibilidade, de adaptação aos contextos, como nós já enfatizámos antes, os desejos para o futuro, imaginando os possíveis selves, que respostas educativas ou profissionais serão mais atrativas, quais são os recursos também que na rede social podem existir e que podem ser úteis. Pais, amigos, professores também ajudam, também podem participar perfeitamente como contributos para um plano vocacional. E penso que, de uma maneira geral, pois é ver a ficha. Pensamos que esta ferramenta podia ser útil para quem tivesse em várias fases do processo, digamos, porque tanto pode ser usado individualmente como em grupo, e tanto pode ser usado numa ação única, como pode servir de guia para 2 ou 3 sessões, se for necessário. Claro. Eu aproveitava, Luísa, só para vos pedir, porque eu sei que esta equipa que nos apoiou aqui na construção do documento e deste webinar, que são vocês as duas, mais a Isabel Janeiro, vocês publicaram um artigo também sobre esta temática. E eu gostava só que fizessem referência ao artigo, que não o tenho aqui para dar a conhecer, portanto não tenho aqui o nome, mas gostava que fizessem referência para o caso dos colegas que quererem pesquisar mais informação sobre o assunto. Podemos, por acaso eu posso ir aqui rapidamente à procura. Será que sabemos dizer o título do artigo? Sabemos. Claro então eu já o tenho aqui. Foi mais rápida. Ok. Nós podemos dizer. Então, o artigo foi publicado no Journal of Vocational Behavior, não é? E o nome é Effects of Two Types of Career Interventions on Students with Different Career Coping Styles. Sim. Onde vocês têm uma publicação precisamente sobre estas questões da adaptabilidade e com, enfim, depois uma explicitação também da estratégia, não é? Sim, tomando como base a maturidade vocacional e estas dimensões de adaptabilidade que nos serviram como avaliação de resultados, não é? E objetivo da intervenção. Desenvolvemos programas para o 9º e para o 12º ano
e estivemos a tentar perceber qual era o impacto em termos de maturidade vocacional e de estratégia de adaptabilidade, qual era o impacto desses programas, se funcionavam ou não, não é? Portanto, clássico investigação. Mas fomos um bocadinho mais além e fomos tentar perceber e percebemos que o impacto não é igual para todos. Ou seja, há jovens que beneficiam muito mais deste tipo de intervenções do que outros, em função de umas características pessoais, a partir de estudos da Isabel Janeiro, que chamamos os Career Coping Styles, não é? Como se cada jovem tem o seu Career Coping Style, e em função dessas características, beneficia mais ou menos de determinados tipos de intervenção. E assim, a intervenção pode ser... É um trabalho interessante e que nos ajuda imenso a orientar as nossas intervenções e até a rentabilizá-las, porque nem todos os jovens necessitam de uma intervenção tão prolongada, outros basta uma intervenção mais curta, mais direcionada, etc. Neste contexto em que estamos, não entramos muito por aí, não é? nesta intervenção vocacional de emergência. Certo. Não foi exatamente essa a linha que seguimos, mas continuamos centradas nesta convicção, digamos, de que temos que apostar no desenvolvimento das estratégias de adaptabilidade e nos recursos pessoais dos jovens. Pois, mas eu posso, no fundo, a nossa base, o nosso racional é sempre o mesmo e continua a ser este. E eu posso-vos contar de um caso que foi relativamente recente, de um jovem de 12º ano, em que eu iniciei com uma análise qualitativa, baseada exatamente na perspectiva temporal, nomeadamente tendo em conta a perspectiva temporal de futuro. Comecei por fazer com ele uma ficha de reflexão pessoal sobre o que é que para ele tinha sido mais importante no passado, acontecimentos realmente marcantes na vida dele. Ele lá fez a sua análise, o que é que ele sentia como obstáculos e que medos é que ele tinha em relação ao futuro, e a partir dali como é que ele se projetava. Esta análise feita pelo jovem, eu só tive que ter a estrutura, ou digamos, ter o guia para ele refletir, e fiquei muito contente quando ele, numa outra sessão, me diz que, de facto, aquilo tinha sido fundamental para ele descobrir o seu caminho. Ele, com aquilo, descobriu a sua direção, porque ele foi capaz de fazer uma autoanálise, foi capaz da sua autorreflexão pessoal. Pronto, já estou a dizer duas coisas, não é? A autorreflexão é pessoal. Foi capaz dessa reflexão guiada, em que eu fui o elemento facilitador, e ele realmente descobriu a sua direção. Portanto, e é curioso. Neste contexto em que muitos não temos acesso a alguns dos nossos instrumentos habituais, que são os instrumentos de avaliação psicológica, é bom pensarmos que podemos usar outros meios de promover o autoconhecimento, e que em muitas das situações isso pode ser o suficiente para ajudar os jovens no seu processo de tomada de decisão. Sim, era precisamente isso que eu ia reforçar, porque neste novo formato de intervenção, é mais fácil termos que deixar cair alguma avaliação mais quantitativa, formal, mais formal, como estávamos habituados, por exemplo, no âmbito da avaliação de interesses, enfim, que é importante também, mas que podemos já não ter ido a tempo de contemplar no âmbito de todo o processo de desenvolvimento vocacional, e, portanto, nós vamos utilizar de outras metodologias mais qualitativas, mais flexíveis, de reflexão guiada, como dizia agora a Ana, e vamos fazer isto num contexto que não é presencial, ainda que o possamos fazer em pequenos grupos, porque à distância, até por questões da manutenção da atenção-concentração, fica muito difícil termos grupos às vezes maiores como temos, ou das dimensões que temos quando estamos no contexto prático de intervenção presencial. Porque os tempos de atenção são um pouco diferentes, mas não estamos a beneficiar de uma forma completa das interações e nós sabemos que estas interações potenciam muito aquilo que é a exploração e esta heterogeneidade que provoca
mudança e provoca desenvolvimento e provoca escolhas. Portanto, nós temos aqui uma alteração muito substantiva às práticas de intervenção. E, curiosamente, nós vamos perceber que elas têm, também podem ter efeitos bastante positivos, não é? Não sei se querem comentar isto. Exato. Em termos, agora estamos numa intervenção à distância e fizemos estas propostas, mas na nossa intervenção vocacional, com alguma continuidade e um pouco mais prolongada no tempo, nós utilizamos como recursos para conseguir isto, por exemplo, vídeos de sensibilização, para que depois os jovens em grupo, eu privilegio realmente o trabalho em grupo, tal como a Luísa dizia há pouco, porque a intervenção em grupo, quando nós, por exemplo, apresentamos um vídeo de sensibilização para uma temática e a seguir pedimos comentários, os jovens, quando eles participam, um vai dizendo uma coisa, outro vai dizendo outra, e vão acrescentando valor, e depois nós temos o papel de na nossa ação posterior, conseguirmos reorganizar aquilo que foi dito. E usando uma expressão que nos é muito habitual, levar a água ao nosso moinho, não é? Aquilo que a mensagem que nós queremos passar de análise pessoal pode ser passada de variedíssimas formas. Isto foi só um exemplo que eu agora dei. Eu utilizo muito nas minhas sessões os vídeos de sensibilização para os temas que eu quero que sejam desenvolvidos em termos de estratégias de adaptabilidade, portanto, neste contexto de intervenção. E queria colocar aqui outra questão. As estratégias de adaptabilidade e pela sua até e as questões da flexibilidade nestes processos podem até ser muito úteis para integrar em simultâneo com esta experiência de desenvolvimento vocacional e de construção e de tomada de decisão, para integrar também a restante experiência pela qual estão a passar nesta fase de crise, não é? Porque é natural que esta fase de crise esteja a provocar algumas mudanças inesperadas também. Portanto, não são só os impactos que são inesperados, as mudanças também podem ser inesperadas. Por exemplo, nós temos jovens que passam de uma análise mais individual da sua situação com mais facilidade para uma análise mais comunitária, enfim, de um sentido de missão comum, etc. E poderão descobrir aqui outras experiências, outros interesses, não é? Isto por um lado, assim como também outra capacidade de resiliência que poderá também de alguma forma modificar aquilo que são os seus planos e a sua perspectiva em relação ao futuro, tanto que, por exemplo, neste contexto até de pandemia, uma das consequências que nós sabemos que está aqui a acontecer, não é? São as consequências ao nível do emprego e da formação, não só do ensino, mas do emprego, da formação, e isso, em termos de carreira, vai, se calhar, trazer aqui novos aportes para o presente e influencia também uma perspectiva de carreira e pode alterar a forma como o jovem está a sentir, a pensar e a fazer o seu percurso. Portanto, eu perguntava se vocês estão de acordo com isto, se sentem que de facto este modelo mais de adaptabilidade é mais funcional para esta situação, a situação atual. Completamente. Então, estava a ouvir-te e pensar que faz todo o sentido nos nossos contactos com eles, nesta vertente vocacional, e eventualmente noutros, ajudá-los a refletir sobre a experiência que estão a ter. Claro. Porque esta experiência é muito transformadora. E não vamos pensar que isto é algo que aconteceu e vai passar, não. Neste momento isto é a nossa vida, não é? Nós estamos a viver assim, estamos a lidar com isto é tão vida como era há 2 meses atrás ou como vai ser daqui a 2 meses, que nós não sabemos como é que vai ser, não é? E portanto nós estamos a lidar com os dados da realidade e estamos a lidar connosco enquanto pessoas a lidar com esta realidade e o facto é que esta mudança tão grande é um bocado transformadora. E acho útil nós refletirmos com os jovens sobre isso, quer por um lado o que é que eles descobriram sobre eles de competências, de resiliência. Há situações de miúdos que melhoraram muito,
Espero que sejam muitos, eu conheço alguns casos, não conheço tantos assim. Não, estes estudos estão por fazer ainda, penso eu, não é? Que é muito interessante fazê-los. Que até melhorar as relações com as famílias, porque também sabemos que há outros casos que as situações são complicadas. E que descobriram talentos de negociação que não sabiam que tinham, ou de resolução de conflitos, ou até de autorregulação de emoções. Tal como tu estavas a referir, que descobriram outros interesses, porque alguma realidade que eles não estavam tão atentos lhes entrou pela casa dentro, e isto pode ter surgido outros interesses de voluntariado, humanitários, científicos, etc. E, portanto, há que refletir sobre o aqui e agora com eles neste processo vocacional. Pensamos isso também neste guião, de não nos esquecermos deste tipo de reflexões. E outro aspecto que também discutimos um bocadinho, e se calhar até vou passar a Ana para falar um bocadinho sobre isso, porque alguns podem pensar, num contexto tão grande de imprevisibilidade real, super aumentada, não é? Desde há um tempo agora, e que nós na realidade não sabemos muito bem como é que as coisas vão ser daqui para a frente, que prevemos que vai haver muito desemprego, mais do que pensaríamos. Que todos sabíamos que as profissões do futuro não eram iguais às do presente, mas isso agora tornou-se ainda muito mais óbvio, não é? Portanto, esta mudança é muito mais óbvia. E assim, vale a pena fazer planos? Vale. Era aquilo que nós discutíamos ontem sobre as questões da perspectiva temporal do futuro. Será que devemos incentivar nos jovens a perspectiva temporal do futuro, quando nós sabemos que aquele plano que ele está a fazer agora, se calhar no futuro não se vai poder concretizar de alguma maneira? Mas olha, a questão é isso. Se eu não tiver planos nenhuns, eu posso bloquear, eu posso ficar parada. Então, eu tenho que ter planos, mas também tenho que ter a noção de que eu tenho que analisar permanentemente o contexto em que estou. Portanto, é como eu ir dentro de um barco, vou para um porto, ou vou para outro porto, ou vou para outro porto, consoante aquele em que eu possa abarcar, não é? Em que eu possa entrar. Pois é, e chegamos lá, o porto às vezes está fechado, ou já não existe. Exatamente, pronto. Portanto, temos que saber arrumar para outro, não é? Sem dúvida. Portanto, a aposta, de facto, tem que ser no autoconhecimento, tem que ser no desenvolvimento dos recursos pessoais, porque tem que ser na essência daquela pessoa, daquele jovem, que seja de forma a que ele possa tirar o máximo partido da pessoa que ele é. E, portanto, mesmo a nível parental, os pais também têm que perceber que é este um caminho que eles têm que também desenvolver na educação dos seus filhos, que é promover os seus pontos fortes, mas também ajudá-los a aceitar aquilo que são as suas fragilidades. A crítica aqui é assim uma palavra difícil, a não ser que seja construtiva. Portanto, muito bem. Faço-vos uma última pergunta, assim um pouquinho mais difícil, talvez, sobretudo no que diz respeito aos nossos jovens que estão no 12º ano, 11º, 12º, se calhar mais agora que está mais dirigida aos que estão no 12º, que eventualmente estão-se a deparar, para além de tudo aquilo que falamos em termos dos momentos que possam ser mais provocadores de ansiedade, etc. Ela ainda vem mais agravada com mais alguns factos, não é? Nomeadamente vão regressar à escola e ter que se confrontar com este regresso presencial, em condições absolutamente diferentes do natural, do normal, em princípio, se tudo for como estamos agora, porque isto agora nós não conseguimos prever muita coisa, mas em princípio ainda poderão realizar os exames, com datas diferentes, mas poderão realizar os exames, mas estão preocupados e ansiosos porque, enfim, aproxima-se aqui um momento importante e é difícil esta fase, sobretudo pelas questões da incerteza e de não saber se vai ser bem assim, como é que vai ser, se não houver exames, como é que isto vai acontecer, se calhar não vai ser na perspectiva anterior, as médias vão mudar porque se calhar as coisas vão ser diferentes. E eu gostava de vos perguntar o que é que vocês poderiam dizer da vossa prática mais recente, o que é que acham que tem ajudado mais a acalmar os jovens, especificamente desta faixa etária, nesta situação?
Luísa, o microfone é teu. Olha, não é fácil, não é fácil mesmo. Então, Eu estava Não, aqui a perspectivar, só para lançar aqui mais uma chega. sim, Eu estava sim. aqui a perspectivar que nós vamos sempre transmitindo em todos os processos que desenvolvemos em qualquer faixa etária ou nível de escolaridade, vamos sempre transmitindo que as decisões não são deterministas, não é? Que é sempre, como diz a Ana, não é? Fazemos planos para, mas podemos sempre voltar atrás, temos que ter esta perspectiva da flexibilidade, da adaptabilidade. O sistema de ensino está organizado para nós para os jovens também poderem ter também um pouco mais de flexibilidade e também vamos sempre dizendo que, enfim, se não for agora, há sempre mais um momento, mais um, o que é mais um ano na vida de um jovem que tem tantos anos pela frente, mas para eles é como se fosse o último ano possível, o único ano da vida deles, vivem-no como tal, não é? Portanto, nesta linha, o que é útil nós podermos aconselhar, usar como forma de trazer mais segurança e tranquilidade? olha, por um lado, ajudá-los a exprimir essas emoções. Tanto quanto possível, falarmos com eles, promovermos conversas entre eles, se calhar aqui em termos de redes, e ajudá-los a exprimir, porque são emoções perfeitamente naturais e que todos sentimos, porque coisas que aparentemente estavam sob o nosso controle deixaram de estar, o que provoca tristeza, ansiedade, isso é perfeitamente normal. Portanto, o primeiro momento é ajudá-los nisso e depois encontrarmos em conjunto. Temos que encontrar coisas em conjunto. Eu acho que não há uma resposta para isto. Não estou a ver algo que eu possa dizer a um jovem que possa resolver, um jovem específico que possa resolver isto. Vamos conversar sobre isto, vamos partilhar como é que nos sentimos e vamos encontrar soluções em conjunto. E eu acho que eles vão encontrar, desde outros planos, vão adequando as suas estruturas de interpretação da realidade, porque têm que mudar, estas grelhas de leitura da realidade vão ter que mudar e não mudam de um momento para o outro, portanto acho que são coisas que têm que ser um bocadinho de construção social e depois estamos todos mais ou menos a passar por isto, como é que nos vamos adequando. É importante também com os pais, porque há muita ansiedade também do lado dos pais, não é? Sim. Fazer também este trabalho com os pais. Que é um trabalho que muito provavelmente para o psicólogo também vai para além daquilo que seria o fim do ano letivo, não é? É verdade, é verdade. Isto também nos preocupa porque nós não conseguimos chegar a todo lado, não é? E imaginamos coisas que seriam muito úteis fazer e importantes e também não conseguimos chegar a tudo isto. Mas... Ana, querias acrescentar aqui alguma coisa? Eu tentei assim algumas vezes dizer alguma coisa ao mesmo tempo que a Luísa, mas que não devia, não é? Não, mas eu acho que realmente o que eu poderia acrescentar aqui é que nós, nessa intervenção que nós possamos vir a ter com jovens nessas circunstâncias, nós temos que perceber qual é o foco em que nós queremos desenvolver a intervenção. E, de facto, se o jovem está muito ansioso, se está preocupado, nós, para além de falarmos e de ajudarmos a falar sobre o que ele está a sentir, o que ele está a passar, então também temos que depois ajudá-lo a descobrir os recursos. Então, as suas potencialidades, quais são as suas características que podem ajudar a lidar com a situação, promovê-las, ajudá-la a descobrir. É uma pergunta que eu muitas vezes faço a um jovem que relata uma situação difícil, quando estamos, por exemplo, a fazer análise de linha de vida ou assim, para dar uma situação bastante difícil, sob qualquer ponto de vista, o que é que a vivência desta situação te fez aprender? Claro. Ou te fez descobrir sobre ti próprio, não é? Então, um pouco por aí, não é? Dessa descoberta dos recursos. Muito bem. Exatamente, é isso mesmo, Luísa, e é depois ajudá-lo, nós com o nosso conhecimento somos capazes de, a partir de alguns recursos que o jovem nos diz, somos capazes de lhe explicar o que é que aquilo significa do ponto de vista psicológico. De forma que ele integre melhor isso na autoimagem, não é? E a sua confiança também melhora, a sua autoestima, a sua esperança no futuro, se calhar também pode ser alimentada dessa forma. É isso. Muito bem. Eu penso que, enfim, nós chegamos aqui ao fim deste nosso diálogo. Eu acrescentava aqui apenas uma questão que me parece pertinente, e já agora também acrescento aqui uma informação no âmbito do documento que está mesmo a sair.
Vai haver também algumas referências bibliográficas sobre as questões sobre intervenção vocacional à distância. E eu gostava de chamar a atenção também para o facto de que é importante para nós, enquanto psicólogos, podermos também aproveitar, refletir e avaliar esta diferente forma e modalidade de intervenção, para retirarmos daqui aquilo que pode ter melhor resultado e que pode ter funcionado melhor, para nos adaptarmos, se calhar, à emergência de ainda mais um novo paradigma para a intervenção psicológica e muito particularmente para a intervenção psicológica vocacional e de carreira. E, portanto, deixava aqui esta nota de que aproveitem esta experiência também para trazer ao de cima alguns indicadores de resultados que possam contribuir para decidir sobre metodologias para o futuro. Acho que é importante isto. E queria também agradecer-vos, Luísa, a Ana, a Isabel, que não está aqui, mas a quem também estou muito grata pela vossa partilha da vossa experiência com os nossos colegas, e agradecer também a todos os colegas que estão a intervir nas escolas pelo excelente trabalho que têm feito, pelo ritmo com que o têm feito, enfim, com tantas dificuldades, quer a nível pessoal, mas também ao nível profissional, limitações, enfim, não é fácil, mas num curto espaço de tempo tem feito muito pela intervenção psicológica em contexto escolar, e estou muito grata por isso também a todos os que nos estão a ouvir. E portanto, terminamos então aqui agora e encontramos-nos muito em breve no fórum, onde a Luísa, a Ana e a Isabel também estarão e onde podemos continuar as nossas partilhas. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada. Boa noite.